Eu queria te ouvir também sobre esse aspecto do quanto, dos impactos que esta campanha militar e com toda essa questão semântica da Casa Branca evitar o termo war, guerra, por todas essas questões que a Mari Jean Giacomo nos conta e como isso pode ter repercussão dentro da política doméstica americana, Américo. Yuri, como a Mariana disse, quanto mais tempo esse conflito durar, mais riscos ele representa do ponto de vista político para o presidente Donald Trump. Inclusive foi por isso que o presidente Donald Trump insistiu tanto hoje ao dizer que ele não vai se entediar com esse conflito. Era uma garantia que ele queria dar ali para os defensores dessas ações contra o Irã, de que ele não abandonaria isso, mas ele sabe que quanto mais tempo o conflito durar, mais riscos existem para ele e mais possibilidade de oposição a essas ações vai acontecer dentro dos Estados Unidos, especialmente agora que a gente tem a morte de soldados militares americanos. Já temos 4 confirmados como mortos no Kuwait, temos a perda de pelo menos 3 caças militares americanos bastante sofisticados que teriam sido derrubados, segundo os militares americanos, por fogo amigo, ou seja, baterias antiaéreas do Kuwait que teriam identificado erroneamente esses aviões como aviões iranianos e teriam sido abatidos. Uma história um pouco complicada da gente acreditar, é preciso checar mais detalhes disso, mas é a versão dos militares neste momento. E também outros 18 militares que estão feridos, alguns deles gravemente, por conta dos ataques dos iranianos contra bases, todas elas no Kuwait. Se a gente continuar vendo mortes de americanos, se a gente continuar vendo a resistência dos iranianos, continuar vendo a manutenção do regime, que é muito provável, porque só eliminar o chefe do regime não acaba com esse regime no Irã, então o presidente Donald Trump pode passar a ter maior oposição. Neste início do conflito, essa oposição existe, mas ela não é tão grande, até porque não existe a menor popularidade com relação ao regime do Irã. A maior parte dos americanos não quer a manutenção do regime iraniano, os próprios políticos americanos, alguns do próprio Partido Democrata, não podem se colocar contra ataques contra o Irã, porque entendem que o Irã é um dos grandes inimigos do país. E eles precisam demonstrar, inclusive, solidariedade a quem? Às Forças Armadas Americanas, que são muito populares nos Estados Unidos por tudo que já fizeram na defesa do país. Então, neste primeiro momento, o Donald Trump ainda tem espaço. Ele ainda vai conseguir convencer uma boa parte dos americanos, apesar da oposição a guerras, que vale a pena esse esforço. Mas se isso demorar muito e não ficar claro, afinal de contas, o que ele quer no Irã, mais riscos ele vai ter. Risco de que a própria população americana se desengaje desse processo, comece a criticar esse processo. Porque, do ponto de vista do eleitor americano, Yuri, essas guerras são caras, não atacam o problema direto da vida deles, que é, por exemplo, o altíssimo custo de vida, que não cede, apesar da inflação estar menor neste momento, e todos os problemas internos. Eles preferem que o seu líder se dedique a esses problemas internos. E quem são os que mais defendem essa posição? Justamente aqueles eleitores mais apaixonados pelo Trump, aqueles que defendem o MAGA, Make America Great Again. Esqueçam o resto do mundo, eles pregam, e foque aqui nos Estados Unidos. Até por isso que o Donald Trump tem que dizer que a ameaça do Irã era direta aos Estados Unidos, para tentar justificar para esse eleitorado esse tipo de ação. Então, ele força a barra, inclusive, para tentar essa justificativa. Mas ele não tem muito tempo para garantir isso. Ele precisa tentar resolver esse conflito rapidamente. E essa é a aposta do Irã, de tentar resistir, tentar causar uma crise econômica que vai custar caro até internamente para os Estados Unidos. Isso acontece quando eles atacam, por exemplo, petroleiros, fecham o Estreito de Hormuz, atacam refinarias na Arábia Saudita e atacaram também a produção de gás no Catar, o grande produtor de gás do mundo. Então, o Irã está jogando, inclusive no tabuleiro, com uma arma econômica e com o tempo. Espera prolongar um pouco o conflito para fazer e convencer o presidente Donald Trump a mudar de ideia. Quanto mais tempo isso passar, mais complicado vai ser para o Trump.